Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente, meu nome é Juliana e neste vídeo falarei sobre citações, em que momentos do texto as pessoas geralmente citam e que informações encontramos nas obras de outros autores que nos ajudam a citar. Algumas pessoas já me fizeram essas perguntas e eu vou expor aqui um raciocínio e alguns exemplos que poderiam ajudar nesse entendimento. Antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que uma ideia, um trabalho não sai do nada. A gente precisa consumir o que outras pessoas já produziram para que a gente crie maturidade em relação a uma área. Então, quando você cita, você dá os créditos àqueles que te ajudaram a desenvolver o que você desenvolveu. Você também se mostra por dentro do assunto e o melhor, você consegue deixar o seu trabalho mais consistente, porque por meio de uma citação você consegue explicar, exemplificar, validar o seu raciocínio. Então vamos pensar em algumas hipóteses. Imagine que você esteja fazendo um teste e antes de fazer esse teste você estudou as propriedades dos materiais que participarão desse teste. Por meio da citação, você consegue mostrar ao seu leitor o que você descobriu em relação a essas propriedades, porque essas descobertas podem vir de outras pessoas e vão ser importantíssimas para que não só você, como quem for acessar o seu trabalho, entenda por que o teste funcionou ou por que ele não funcionou. Outra possibilidade, imagine que você vai discutir um problema. É importante que você comprove que esse problema existe. Então, por meio de uma citação, você pode validar esse problema e depois acrescentar os seus pensamentos, as suas reflexões em relação a esse problema. Ou ainda, você quer questionar uma teoria. Então, é importante que você cite essa teoria e também estudos, reflexões de outros autores que te fizeram em algum momento questionar essa teoria que você citou inicialmente. Então veja que quando você traz a visão de outras pessoas, você aproxima o seu leitor da sua visão. Gente, então vejam como se aplica essa metáfora da comunicação, do diálogo entre o seu raciocínio e de outros autores. Imagine só, você propõe um questionamento em relação a uma teoria. Então você mostra a teoria, depois você faz a sua ponderação. E depois você mostra que estímulos você teve para fazer aquela ponderação. E é aí que entra mais citações. Você diz que vai fazer um teste. Então você mostra quais são os produtos, os materiais que participarão desse teste e também as propriedades que você descobriu em relação a cada um desses materiais, por exemplo. Então é aí que entra a citação, o que pessoas já estudaram, já descobriram em relação a esses materiais. Então é sempre você mesclando o que você tem a dizer com o que outras pessoas já disseram para que você comprove, para que você expanda o seu raciocínio. Então o que dá para você citar? Vale um conceito, vale um posicionamento, vale o resultado de uma pesquisa, vale uma norma, um exemplo, uma teoria. Tudo que você puder utilizar para comprovar ou para acrescentar o seu raciocínio. Para que você visualize tudo isso, eu vou mostrar agora os trechinhos de trabalhos e de livros em que as pessoas citam, para que você perceba o momento da citação e por que a pessoa decidiu citar. O primeiro caso é de um trabalho acadêmico em que a autora discutia a devolução de menores adotandos e as consequências jurídicas disso. Então, essa autora mostra que alguns pais devolvem os filhos, querem devolver filhos após a adoção, porque criam uma expectativa de filho perfeito e uma vez que isso não se concretiza, a pessoa se frustra. Então, nessa parte do texto que eu vou exemplificar, a pessoa pretendia comprovar que realmente as pessoas tentavam devolver os filhos. Então, veja só. Entende-se que os filhos adotados têm os mesmos direitos de um filho biológico. Por isso, os pais carregam a mesma responsabilidade perante todos eles. Porém, nem sempre essa responsabilidade é compreendida e, em razão da busca de um filho perfeito, os pais adotivos acabam se frustrando, assim dando origem à devolução antes mesmo do fim do processo de adoção. Em 2010, a revista Veja apresentou matéria escrita por Natália Goulart
com o título Devolução de Crianças Adotadas é mais comum do que se imagina, em que revelava que nem todos os casos de adoção no Brasil têm o desfecho esperado. 2 pontos. Então agora a autora faz uma citação direta. Não há dados oficiais sobre as adoções sem final feliz. Contudo, especialistas consultados por Veja.com afirmam que a ação de devolver uma criança é mais comum do que se imagina. Eles dizem que isso acontece principalmente no período de convivência, quando o adotante detém a guarda provisória, mas o processo de adoção ainda não está concluído. Bom, então veja aqui que por meio dessa notícia, dessa matéria da Veja, a autora conseguiu comprovar que é um fato, realmente acontece tentativas de devolução. Mais um caso, agora de uma pessoa que estudava um composto que seria utilizado na pele humana. Então aqui, antes de fazer os testes, a pessoa investiga quais são os micro-organismos que podem ser encontrados na pele humana. Então provavelmente fez isso porque o composto só funcionaria se não agredisse esses micro-organismos, por exemplo. Então veja aqui que no trecho que eu vou ler, a pessoa faz uma citação indireta, porque não é com as mesmas palavras de onde retirou, mas você consegue perceber um pouquinho da microbiota da pele. Existem muitos diferentes nichos na superfície cutânea, principalmente porque algumas áreas possuem maior número de glândulas sebáceas, produzindo um nicho mais rico em lipídios, onde ocorre uma dominância de Propionibacterium e Staphylococcus. Estudos relatam alguns fatores que ditam as características dos nichos na pele: suor, áreas mais úmidas ou secas, maior presença de sebo, pH e temperatura. Em áreas mais úmidas, por exemplo, há a dominância de Corynebacterium e Staphylococcus. Dificílimo pronunciar o nome dessas bactérias, né? Socorro. Inesperadamente, os sítios secos são os que possuem maior diversidade de micro-organismos. Um exemplo de uma área assim, que é muito estudada, é o antebraço. Sanford e Gallo, 2013. Então veja que a pessoa mostra o que esses autores descobriram em relação à microbiota, aos micro-organismos que você encontra aqui na nossa pele. O próximo exemplo é de um livro e o autor explica o conceito de sinônimo e afirma que não existem sinônimos perfeitos. Então você não encontra uma palavra com exatamente o mesmo sentido de outra. Você encontra com um significado próximo, mas nunca igual. Então, ele comprova essa afirmação citando um autor que diz que as pessoas escolhem os sinônimos por determinadas razões. Então, ao dizer isso, ele comprova a afirmação inicial, né? Então, ao citar esse autor, ele consegue comprovar que realmente não existem sinônimos perfeitos. Então, veja só. Definir-se sinônimo como palavra de sentido próximo, equivalente, que se utiliza quer para evitar uma repetição, quer para dar novos coloridos ou significados ao que se está afirmando. Não há sinônimos que possam ser considerados perfeitos. Por exemplo, se digo face e não rosto, não posso dizer que ambas as palavras têm o mesmo significado. Também não tem o mesmo significado cara, como não tem lábio e beiço. De nossa habilidade em escrever e do sentido que queiramos imprimir a um texto dependerá o uso de uma ou outra palavra. Segundo Hilari, 2008, página 169, então aqui o autor acrescenta a citação, a escolha entre 2 ou mais sinônimos depende de vários fatores. A. Fidelidade às características regionais da fala. Mandioca em São Paulo, macaxeira no Nordeste, embora também, para alguns, haja diferença de cultivo entre uma e outra espécie. B. Formalismo da fala. Às vezes, para manter a face positiva, não dizemos em uma arguição que rejeitamos determinado ponto de vista, mas que seguimos outra orientação de pesquisa. Então, percebe a oportunidade que esse autor encontrou para citar? A ideia é que você consiga comprovar, acrescentar, incrementar o seu texto por meio do que outras pessoas já disseram. O último exemplo que eu coloco aqui também é de um livro e demonstra justamente a citação sendo posta para agregar, para acrescentar algum dado importante relacionado a um conceito. Então, as autoras explicam que a contextualização é um fator primordial para que um texto seja produzido.
E a citação mostrará 2 fatores de contextualização. Então veja só como ficou. Um dos requisitos básicos para a produção de todo e qualquer texto é a contextualização, ou seja, sua ancoragem em dada situação comunicativa, no interior de determinada prática social, tendo em vista o lugar e o momento da interação, os participantes e suas particularidades, os objetivos a serem alcançados. Para tanto, dispomos de um conjunto de fatores de contextualização, que, segundo Marcuski, são de 2 tipos: contextualizadores propriamente ditos e perspectivos ou prospectivos. Então veja aqui que contextualizadores propriamente ditos e perspectivos ou prospectivos são mencionados por outro autor, e essa autora aqui do trecho traz esses contextualizadores para acrescentar informações importantes ao conceito que ela apresentou anteriormente. Pessoal, vale lembrar que existem as citações diretas e as citações indiretas. Então, as citações diretas dizem respeito àquelas em que você transcreve o que outra pessoa disse. Então, você utiliza aspas, você marca que são as mesmas palavras da origem. Quando você faz uma citação indireta, você traz as ideias da outra pessoa por meio das suas próprias palavras. Mas ambos os formatos são válidos e úteis nos trabalhos, e da mesma forma irão comprovar ou acrescentar ou dar força para o que você tem a dizer. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Aceito sugestões para os próximos vídeos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vejo você no próximo. Obrigada, tchau, tchau!